Sinto que isto vem um bocadinho caído do céu. Em primeiro lugar, isto é direcionado a amigos e família, portanto, se alguém por acidente veio aqui parar e não faz ideia de que é que eu sou, vão ouvir outros podcasts, por exemplo, Conversas para o Lixo, muito engraçado, WatchTM, atualmente. Posso dar outras sugestões, mas, enfim, continuando. Se calhar vou explicar porque é que isto surgiu, este projeto, chamemos-lhe assim. Então, há um ano, mudei-me para a França para começar o doutoramento e desde logo soube que ia ter muitas histórias para contar, não porque a minha vida ia ficar necessariamente mais interessante, mas porque ia ter certamente experiências diferentes num país que não é o meu, e engraçadas ou não, ia ter toda uma fase de adaptação e ao mesmo tempo ia estar longe da família e dos meus amigos e não ia poder contar as coisas com tanta frequência como poderia se vivesse ainda em Portugal. E então a ideia do podcast surgiu nessa altura como uma forma de ultrapassar essa barreira da distância, como uma forma de me obrigar a pensar e a registar os melhores e piores momentos que vão acontecendo e pronto, e essa ideia começou e criei um Google Keep com assuntos para falar, que hoje em dia está enorme. Depois precisava de arranjar um nome para o podcast, algo que consegui em alguns dias, mas que mudou e depois já lá chegaremos. O logotipo, apesar de eu ter gostado de design gráfico, tenho zero experiência, zero tato e então pedi à minha prima Beatriz que fizesse o logotipo, coisa que ela também fez num curto espaço de tempo, mas como é que é de explicar? A vida do doutoramento não é fácil e quando sobra algum tempo, quando temos um fim de semana onde não temos que pensar no que é que vamos fazer na próxima semana ou no que é que fizemos mal na semana anterior ou não temos uma apresentação para preparar, normalmente o que apetece fazer é dormir ou ir passear, sair de casa, não usar o computador e por aí vai. E foi um bocado na ótica do para a semana faço, que passou um ano e pronto, e não fiz. Arrependo um bocadinho, porque lá está, tinha sido giro ver a evolução e ver desde o início como é que me adaptei, mas certamente que daqui para a frente posso sempre ir buscar pequenas referências que tenha e contar, e ainda hoje em dia continuam a acontecer coisas que acho que são worth it de debater. E agora viram esta pequena expressão em inglês, não é? Porque isso também faz parte do dia-a-dia, que é ser poliglota. No fundo, no laboratório tenho que falar inglês. Tentei aprender o francês vejam bem, meu Deus. Tentei aprender francês, mas infelizmente não foi muito eficiente até ao momento. Quer dizer, lá está, um bocado de síndrome de impostor aqui. Digamos que melhorei bastante e já consigo perceber muito do que falam à minha volta, mas não é uma língua que me sinta tão à vontade como o inglês e, portanto, no dia-a-dia de trabalho é praticamente impossível conseguir progredir se tivesse que falar só em francês. Mas pronto, isto para dizer que, mesmo não sendo eu falar, os meus colegas entre eles podem falar francês em alguns momentos do dia e, portanto, o meu cérebro bloqueia completamente com a transição linguagem e houve alguns episódios engraçados durante o ano. Posso aqui referir que há um dia que fui comprar um gelado, não é? E a pessoa à minha frente falou em espanhol com a empregada e eu pensei, ok, vou pedir em espanhol porque eu sei falar espanhol e isto vai ser super fácil, não é? Só que o que acontece é que quando chegou a minha vez eu disse bonjour,
I would like um helado de chocolate. E foi isto que aconteceu. E pronto, e portanto é muito engraçado quando no dia a dia, ou seja, quando ouço francês, perco a minha habilidade de falar espanhol, e quando alguém pergunta alguma coisa em francês, respondo oui, mas depois transitar para o inglês é um bocado difícil, porém fazível, porque pronto, não tenho grande vocabulário em francês. Quando falo com a família ou amigos por videochamada, muitas vezes é difícil mudar o cérebro para a minha língua materna, o que é um bocado assustador, e daí também o podcast ajuda um bocado. Tenho que estar aqui uma hora seguida, espero que isto não tenha uma hora, tenho que estar aqui algum tempo seguido só a falar e a pensar em português e a traduzir algumas coisas que se passam no dia a dia. Por exemplo, uma das coisas que gostava de fazer neste podcast era explicar um bocadinho em que é que consiste o meu doutoramento em particular, porque a maioria dos meus amigos que fez o curso comigo, o curso de Química, seguiu o doutoramento e, portanto, sabem perfeitamente o que é um doutoramento e têm alguma bagagem para até perceber o tema em que trabalho. O mesmo não acontece, por exemplo, para amigos que fizeram o secundário comigo e que foram para áreas diferentes, que nem sequer necessitam de um doutoramento para ter um emprego decente, digamos assim. E se calhar muita gente, e até focando mais na família, nem compreende como é que um estudante do doutoramento, sendo estudante, tem salário. Estão a ver? E pronto, e já nem depois chegando à parte de o que eu faço é tão científico e tão fundamental que acaba por ser muito complicado trazer isto para uma pessoa que nunca estudou Química. O que me desilude bastante, porque ou seja, à medida que me estou a especializar numa coisa, assusta-me um bocado que o meu círculo de amigos e família chegada não consiga compreender o que é que eu faço no dia-a-dia, sabem? E então, pronto, uma das coisas que gostava de fazer era tentar mais tarde aqui explicar, ou ir explicando aos poucos o que é que faço, mas até aí vai haver a barreira da linguagem, porque este projeto eu só o conheci em inglês e em francês. Pronto, na altura foi-me enviado até em francês, como não falava, depois veio a versão inglesa. E é muito difícil. É muito difícil. Ainda esta semana estava em chamada com a Liliana, uma colega minha do curso de Química, que está a fazer doutoramento em Lisboa, e estávamos a discutir uma reação e uma estratégia, pronto, a metodologia que cada uma de nós usa, e foi extremamente complicado explicar, ou seja, nomear as moléculas em português, sendo que fiz um curso de 5 anos em Portugal, e quando o cérebro pensa todo o dia numa linguagem, depois não se consegue voltar facilmente à linguagem mãe, e portanto até isso vai ser um desafio. Portanto, acho que é isso, que temos aqui 8 minutos e meio para explicar mais ou menos como é que surgiu o podcast, ou a ideia de o fazer. Se calhar agora podia explicar o nome. É assim, há um ano, o primeiro nome que eu tinha, que eu idealizei, foi C'est la vie de moi, pá, ou seja, uma coisa em francês, com o pá aportuguesado, não é? Mas a verdade é que eu não sei, não faço ideia se vou continuar a querer continuar com isto quando deixar de viver em França, porque sim, em princípio isto vai ser só para o doutoramento, não é? Logo veremos, logo discutiremos, mas pronto, ou seja, não queria limitar a uma parte afrancesada da coisa, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ao longo do ano, eu também não senti tanta necessidade de criar o podcast, porque o Diogo, o meu querido, o meu fofinho, passou lá muito tempo comigo, e ele é que acabou por ser o único espectador da minha vida. Ou seja, eu chegava à casa e despejava completamente tudo o que tinha acontecido no dia, seja uma reação correu bem, uma reação correu mal, uma discussão com o chefe, ou uma coisa engraçada que aconteceu com um colega. Fosse o que fosse, bem ou mal, ele sabe. Quer dizer, não sabe, porque eu acredito que ele também deixou de ouvir, mas ele teve as ferramentas para saber tudo o que se passou no ano inteiro. E
E normalmente a resposta dele aos meus desabafos é o título deste podcast, é o que é. E no fundo ele tem razão, porque independentemente do assunto que se esteja a debater, é o que é. A malta pode tentar mudar e tal, e claro que muitas vezes conseguimos mudar hábitos e até ideologias ou a maneira como pensamos de determinado assunto, mas quando se fala do que já aconteceu, é o que é. Por isso é isso, é daí que vem o nome, basicamente. Gostem ou não, eu gosto. É o que é, malta, é aceitar. E pronto, se calhar tinha que falar de mais qualquer coisa, não é? Porque isto só tem 10 minutos. Exato. O que eu queria... Pronto, indo aqui um bocadinho por ordem cronológica, se calhar vou falar da minha semana em Munique. Como se calhar sabem, se calhar viram. Na primeira semana de setembro estive em Munique numa conferência. Foi a primeira conferência assim a sério desde o doutoramento e até diria desde sempre, porque tinha estado em Espanha o ano passado, mas foi um encontro ibérico. Ou seja, pronto, vamos aqui explicar, não é? Para a malta que não é da parte da ciência. Normalmente nós temos conferências, congressos, como queiram chamar. Existem bastantes a nível nacional, organizados pela Sociedade Portuguesa de Química. Depois existem alguns em parceria com a espanhola e, portanto, a isto chamamos encontros ibéricos, não é? Faz sentido. E depois existem, claro, os mais internacionais ou até a nível europeu. E, portanto, eu tinha já estado em alguns organizados pela Sociedade Portuguesa de Química. O que estive ano passado em Espanha era ibérico. E este ano, pronto, o de Munique era mais internacional, foi organizado pela LMU. Não me peçam para ler este nome, porque isto é alemão, não é? Já vai além das minhas capacidades de poliglota. E pronto, e foi organizado por eles e tive a oportunidade de assistir a bastantes palestras de cientistas até mesmo do Japão e pronto, foi mesmo uma coisa a nível internacional e foi assim uma experiência... Foi muito fixe porque as minhas expectativas sinceramente não estavam muito altas, porque a nível do tema da conferência aquilo foi um simpósio acerca de foldâmeros e foldâmeros são basicamente as moléculas com que trabalho, mas eu sabia que aquilo ia ser direcionado mais para a maneira como obter essas moléculas e como usá-las para aplicações biológicas e de saúde, do que propriamente as aplicações que eu uso. Ou seja, as minhas expectativas não estavam muito altas porque achava que aquilo não ia contribuir muito para o meu projeto em particular. E de facto, pronto, não era muito relacionado, mas acabou por ser muito enriquecedor ver o que é que outras pessoas fazem com o mesmo tipo de moléculas, ver que outras técnicas é que usam para estudar, mesmo que o objetivo final entre mim e eles, pronto, não seja o mesmo. Por isso foi muito giro. E depois em relação à dinâmica de grupo, porque como todo o grupo de investigação onde eu trabalho, bem, na verdade aqui há um pequeno à parte a fazer, que eu aqui trabalho em 2 laboratórios diferentes que se localizam em 2 edifícios diferentes. E pronto, e um deles só trabalha com foldâmeros e portanto foi o grupo todo, chefes, alunos, à conferência. E então essa dinâmica de passar, não é 24 horas, porque cada um dorme no seu quarto e etc, não é? Mas essa dinâmica de ter que combinar quando é que vamos ao pequeno almoço, ir juntos para a conferência e estar o dia inteiro juntos na conferência e depois já à noite vai-se jantar tudo junto e... como é que é dizer? Pronto, uma coisa é ter colegas de trabalho, que até hoje em dia considero amigos, pronto. Uma coisa é tê-los durante o dia, outra coisa é ter que viver com eles ali uma semana intensivamente, sabem? E especialmente quando o grupo fica muito grande, há sempre a haver atritos. Mas por acaso também até isso correu bem. Um dos colegas é alemão e portanto é alemão e é mesmo de Munique, então pôde-nos mostrar um bocadinho da cidade no tempo que tivemos vago. Sugeriu também restaurantes com comida mais tradicional de lá. Então acabou por ser mesmo pronto, uma experiência mesmo gira. E aqui pronto, há algumas coisas que
posso dizer que aconteceram, que me deixaram tipo, uou, que é isto? Então, durante uma das apresentações, o trabalho era, acho que era desenvolver coisas para Alzheimer. Posso aqui tentar encontrar, mas não interessa muito. Ou seja, a apresentação era sobre usar os foldamers, essas moléculas, para aplicar depois à cura do Alzheimer. Se não era do Alzheimer, era outra doença, mas pronto, vocês percebem a ideia. E então, basicamente, aquele estudo estava tão avançado que eles não só fizeram testes in vitro, o que significa que pegam uns pratinhos de vidro, que chamamos caixas de Petri, metem para lá micróbios, micro-organismos, não é? E depois administram o foldâmero, que vai atuar como medicamento, e vem se o Alzheimer decresceu ou não. Pronto. Isto é chamado in vitro. Mas aquele trabalho estava tão avançado que eles tinham esses estudos, mas também em ratos. Ou seja, o que chamamos in vivo. E para um trabalho ser feito em ratos é porque já está, em princípio, num estado mais avançado, porque até tem questões éticas por trás e tudo mais. E então, podem imaginar que foi bastante... agora, onde é que vou a palavra? Foi bastante... E pronto, habituem-se, isto vai acontecer. Vamos esquecer... foi uma boa oportunidade, digamos assim, ver um trabalho que chegou a esse ponto, não é? Ver a evolução. E aliás, eles até tinham uma patente naquela estrutura que o senhor nem pôde mostrar bem a estrutura da molécula. Pronto, mas isto para dizer que, quando chegou à parte de eu mostrar os estudos que foram feitos em ratos, vejam bem se percebem, as pessoas costumam meter um boneco, tipo um ícone de um rato, para indicar que aquilo foi feito em ratos, mas é do tipo, toda a gente sabe qual é a necessidade de estar a pôr o animal, não é? Sabem? Tipo, quando eles dizem in vivo, em ratos, normalmente, porque, pronto, mimetiza mais ou menos os mecanismos que os medicamentos têm no nosso corpo humano. E não é preciso porem ali o ícone do animal, não é? Isto foi o que eu pensei. Pronto, nesta apresentação. Depois houve outra, semelhante, não é? Podia não ser o Alzheimer ou o que seja, mas também fizeram estudos em ratos. E foi um bocadinho mais longe, porque meteram mesmo fotografia do rato que usaram vivo e morto. E explicaram que tiravam o cérebro e não sei o quê e cortavam aos bocadinhos. Assim, desculpem, não é? Porque eu agora estou a criticar, mas ao mesmo tempo estou-vos a pôr essa imagem na cabeça. Mas pronto, é só para dizer que qual é a necessidade, não é? Tipo, imaginem, há que selecionar. Tipo, eu não sei. Eu pessoalmente dispensava saber como é que faziam estes estudos. Fiquei um bocadinho perturbada. Mas pronto. Depois houve outra coisa engraçada, que foi alguns cientistas que apresentaram o seu trabalho. Era uma ótica mais de química informática, química computacional, ou seja, no lugar de fazerem coisas em laboratório, eles preveem os fenómenos, ou seja, têm 2 ou 3 coisas que sabem empiricamente que funciona assim, desenvolvem uma teoria e depois desenvolvem software ou usam software que já existe para estudar aquelas estruturas. Pronto, então estamos a falar de alguém que mostra a uma comunidade, maioritariamente pessoas que trabalham em laboratório, coisas que são feitas no computador, não é? E depois chega ao fim da apresentação e ele diz, pronto, agora estamos limitados, não sei o quê, aqui, pelo computador, para chegar a esta conclusão. Então, há uma senhora na plateia que tem uma intervenção que foi a seguinte: You need a brain. Ou seja, precisam de um cérebro humano, não é? Para além do computador. Mas foi engraçado porque podia ter duplo sentido, do género. O homem em si precisa de ter cérebro, não é só acreditar no que o computador faz. E pronto, isto podia aqui abrir uma discussão de inteligência artificial, blá, blá, mas não é isso que... Não era aí que eu ia. Mas sabem, tipo, havia lá 2 senhoras que estavam sempre, tipo, na plateia. Estava sempre na plateia estava sempre toda a gente, não é? Mas havia 2 senhoras que, quando chegava à parte de fazer perguntas, depois de cada palestra, punham logo o braço no ar e tinham, tipo, imensas perguntas. E depois estavam sempre... Imagina, aquelas pessoas que começam a pergunta por Oh, such a wonderful work. Thank you for this amazing talk. Sabem? E tipo, ponham só a pergunta. Desculpem.
Pronto, mas uma das senhoras estava especialmente excitada com a ciência que ela estava a inspirar ali. E foi engraçado porque ao mesmo tempo, e por acaso agora não tenho aqui o livro de resumos para dizer qual era o título da palestra em particular. Deixem ver se apontei noutro sítio. Ok, desculpem. Está quase. Estou quase lá. Lá. Canto bem, né? E não encontro. Opa! Desculpem, tenho mesmo que encontrar isto. Devia ter preparado, né? Para a próxima. Para a próxima me preparo. Estão a ver que estou aqui a folhear o caderninho. Onde é que está aquela porcaria? Deve estar aqui a ter um break mental. Isto se calhar não foi neste dia, foi no outro e eu estou a procurar no dia errado. Aqui está. Pronto, ou seja, temos duas senhoras na plateia que estão sempre super excitadas com tudo, não é? Também havia senhores, atenção, vamos aqui ser preconceituosos, não é isso que estou a querer dizer. Mas já. Pronto, havia uma delas que estava mesmo super, ainda por cima era britânica, ou seja, estão a ver o acento de uma pessoa o acento. Cá está. Estão a ver como é que se diz? O sotaque, ou seja, o accent de uma pessoa britânica super excitada com tudo e super feliz da vida com tudo, sabem? É incrível. Pronto, e ao mesmo tempo tínhamos a outra senhora também super excitada, não britânica, acho que era de Israel, pronto, mas também super excitada. Bom, escusado será dizer que desculpa, ambas as duas, como se costuma dizer, deram uma palestra. E a britânica deu logo de manhã, pronto, e foi uma coisa normal, digamos, tipo, quando a trabalho também, muito fixe. Mas é o tipo de pessoa que, enquanto está a dar uma palestra, tem sempre os braços abertos, sabem? Ela deve ter ido a todos os como é que se chama? Aqueles cursos de comunicação e não sei o quê. Opa, sério, que inveja. Ganda à vontade que ela tinha e tipo presença e tudo mais, mas é que só podia, não é? A fazer as perguntas daquela maneira e a estar tão à vontade com tudo. Pronto, foi muito fixe. Acabou por um lado não surpreendeu porque já esperava aquilo, por outro é sempre fixe ver alguém com tanta vontade para falar e com tanta presença. Claro que o bom sotaque ela tem essa vantagem porque pronto, é a nacionalidade dela, não é? Enfim, enquanto a senhora israelita foi muito engraçado porque havia uma palestra no livro de resumos intitulada da seguinte forma. Vou traduzir. Catálise ou... como é que traduz isto? Não. Vamos traduzir e mudar completamente o título. Mas é assim. Couves ou alface? Os peptoides... não consigo traduzir isto. Ok, vou ler em inglês. Catalysis or drug design. Peptoids enable both a fascinating journey from structure to function. Ou seja, ela mete uma pergunta no título, uma resposta com ponto de exclamação e a seguir uma frase que começa por fascinating journey, sabem? Ou seja, esta pessoa deve adorar a vida dela. Imaginem, que inveja. Tipo... E quem é que foi dar esta palestra? Obviamente a senhora israelita, que estava sempre super excitada também a fazer perguntas. Por isso, foi giro ver esta correlação, não é? Foi muito giro ver que, como cada pessoa apresenta o seu trabalho... Bom, os trabalhos são diferentes, certamente, mas como cada pessoa apresenta os trabalhos de maneira completamente diferente em termos de estética do PowerPoint, se usa animações ou não, a presença em palco, a vontade que tem para falar inglês e com o público. Deu bem para ver essas diferenças e foi um bocado triste porque deu para ver uma clara diferença entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. E com isto quer dizer que as pessoas mais jovens tinham super cuidado a fazer o PowerPoint clean, tipo, sem muita informação, com animações para a informação aparecer gradualmente. Se formos para estudantes, tipo, mais novos mesmo, até a paleta de cores, tipo, linda, tudo a combinar. E quando fomos para pessoas mais velhas, imaginem, usavam artigos de 1960 ou assim, onde nem existia software para desenhar as moléculas, como deve ser, tipo, fraca qualidade na maioria das imagens, slides super cheios. E é tipo,
a apresentação pode ser igualmente boa com um PowerPoint de treta se a pessoa falar super bem, sabem? Tipo, por acaso as palestras que gostei mais, se calhar até nem tinham um PowerPoint mais bonito. Tipo, isso não significa que o PowerPoint bonito tenha uma apresentação excelente. Mas desilude-me um bocado que, à medida que as pessoas... Não é à medida que as pessoas ficam mais velhas. Ou seja, as pessoas mais velhas do nosso tempo também não cresceram com os computadores e com acesso a tanto software para fazer coisas bonitas como nós, não é? E então compreendo isso. Também compreendo que eles têm muito mais trabalho para mostrar do que um estudante de doutoramento ou mesmo um pós-doc e, portanto, é um bocado difícil pôr tudo a condizer e não sei o quê. Mas pronto, essa coisa de distribuir mais informação pelos slides e nananã é um gap geracional que existe e pronto, e é o que é, não é? Cá está. Por isso, de Monique, acho que é isso que tinha para dizer. Foi muito giro. A próxima conferência destas vai ser só em 2025, portanto daqui a 2 anos, e vai ser em Londres, e ainda vou estar sob contrato. Por isso, malta, estou super no Shitex. Estou no Shitex para ir ter com a British Woman que apresenta bem. Mas vou ter que treinar, sabem? Agora, para além de continuar a aprender francês, vou ter que aprender aí British para chegar lá on flick. Mas vai ser em Londres. Estou muito contente. Espero que o chefe patrocine aí a ida, porque nunca fui a Londres. E era, por acaso, em tempos... velhos amigos que estejam a ouvir isto vão se lembrar que eu até cheguei a pintar as unhas com a bandeira do Reino Unido, sabem? Cheguei a ter uma mala com a bandeira do Reino Unido. Era completamente freak. E portanto, por acaso ao longo dos anos perdi um bocado o interesse em ir lá, porque cresceu o interesse, por exemplo, pela Alemanha. Gosto muito da Alemanha enquanto país. E Londres acabou por ser uma viagem que fui pondo para o fim da bucket list, sempre. Mas é giro se puder lá ir. Vamos ver. E outra coisa mais que posso dizer em relação a esta semana, se calhar uma coisa mais atual. Deixem-me cá ver nesta lista infinita já sei. Vou contar uma barraca que dei, malta. Só eu, a sério, não digam isto a ninguém. Porque sabem, como estou a fazer o podcast em português, vai ver aqui, todos os amigos que estou a fazer desde que vim para cá nunca vão ter acesso a isto. Portanto, é giro. Por isso, mas não lhes digam nada. Então, há uma amiga minha que chama-se Camille, que vai defender a tese dia 22 de novembro. E pronto, e a Camille, quando alguém defende a tese, não é? Os amigos mais próximos ou as pessoas que trabalham no mesmo grupo de investigação vão organizar-se para angariar fundos para comprar prenda de tese, não é? Pronto, qualquer coisa para se dar. Eu lembro-me que em Portugal chegámos a oferecer, normalmente acho que é tradição, oferecer-se um relógio e gravar a data da defesa de tese atrás, sei lá, honestamente não me lembro o que é que oferecia mais. Mas pronto, e cá tenho notado que é assim um bocadinho diferente. Ano passado houve 2 colegas que defenderam e a um deles demos bilhetes para um concerto de ópera e coisas assim porque ele adorava e ia com frequência. O outro demos livro para aprender a falar espanhol porque sabíamos que ele ia fazer o pós-doc em Espanha. Pronto, ou seja, é mais personalizado, diria. Pronto, e então os amigos da Camille criaram um grupo no Facebook a dizer que iam angariar fundos e quem quisesse contribuir e se tivéssemos alguma ideia para as prendas e isso tudo, para dizermos. Pronto, tudo bem. Então, e para mandar fotografias, porque uma coisa que é mais ou menos tradição é fazer um quadro onde se reúne as fotografias com mais ou menos toda a gente que contribuiu para as prendas. Pronto, então, mandei a fotografia que tinha com ela, que por acaso é só uma, porque sabem, é aquela coisa de, imagina, nós vamos fazer coisas até com frequência, mas é não estou toda a hora a tirar fotografias, sabem? O que é um bocado mau porque depois não tenho como rever o momento ou whatever. Mas pronto, não é por aí que queria ir. Pronto, então, mandei a fotografia que tinha com ela e depois eles mandaram um link, porque cá não existe MBA, né? Mandaram um link para que podíamos mandar dinheiro por ali, que se chama Lydia, acho eu. Não sei se é uma aplicação, se é um site, se o que é. Mas eu assim, bem, eu não percebo nada destas coisas, isto pode ser fake. Claro que não é fake, não é? Toda a gente mandou dinheiro por lá, mas vou dar dinheiro, vou dar dinheiro mesmo, a nota, não é?
Até porque costumo trazer dinheiro vivo, tipo, gosto, sou um velho, no fundo. Eu sou um velho de 60 no que toca a dinheiro, porque eu detesto pagar coisas com cartão. Gosto de contar a nota, sabem? De sacar daquele maço de notas do bolso. Pronto, então, costumo ter dinheiro e, portanto, pensei, para que é estar a tirar dinheiro do banco se tenho aqui notas, não é? Então, agarrei no dinheiro e aproveitei que ia a esse laboratório, porque lá está, ela é a minha colega de um dos institutos, então aproveitei que lá ia fazer outras coisas e levei o dinheiro. Eles tinham mandado fotografia para o grupo do escritório onde era para entregar o dinheiro. Obviamente era um escritório diferente de onde a Camille trabalha, não é? Pronto. Então, sucede. Imaginem. Ela trabalha num grupo diferente do meu. Portanto, se ela me visse naquele corredor, ia saber o que é que eu estava ali a fazer. E imaginei. Claro que é óbvio para ela que nós estamos a organizar a prenda, né? De fim de doutoramento. Mas, não precisa de saber, né? Pronto. E então o que é que eu fiz? Pedi a uma colega minha do meu grupo, que trabalha maioritariamente nesse grupo, quando tivesse um tempo, para ir lá abaixo, dar o dinheiro naquele escritório. E expliquei-lhe porque é que eu não estava aí lá. Porque era a defesa da Camille, não queria que ela percebesse. E assim foi. Dei o dinheiro a esta moça. Fui fazer o que tinha a fazer mais nesse laboratório. Arrumei a trouxinha e voltei para o outro laboratório. Porque os meus dias são assim, estão a ver? Sem prata, tonta. Então, quando saio do edifício, tenho uma mensagem da Camille a dizer o seguinte. Mais uma vez não preparei. Ok, está aqui. A dizer, olá Rita, claro que foi em inglês, não é? Agora vou conseguir traduzir, vão ver. Olá Rita, acabei de ver a tua colega de escritório, ela deu-me dinheiro de ti, mas porquê? Acho que há algum problema. E eu, oh my fucking god. É tipo... Como assim? Estão a perceber? Tipo, eu não fui lá para a caminha a perceber e a Doa foi-lhe dar o dinheiro diretamente meu. Fiquei tão envergonhada, juro. Pronto, ou seja, tudo aquilo que eu queria evitar aconteceu, não é? Portanto, a Camille não só soube que eu queria dar dinheiro para a prenda dela, como ficou a saber quanto, não é? Porque a Doa deu-lhe o dinheiro. E fiquei um bocado embaraçada com a situação. Devo confessar. Mas pronto, ao mesmo tempo é engraçado, não é? Estas coisas só mesmo. É o que é, malta. Acho que vamos ficar por aqui hoje. Vou ali, só neste momento 4h30. Tenho que ir lanchar, que estou cheia de fome. Queria começar um projeto de costura, que há montes de tempo não faço nada. E é assim, gravei isto, não é? Agora convém editar e publicar, porque senão vai passar outro ano e isto continua no fundo da gaveta. Portanto, espero que tenham gostado. Também isto não é bem para gostarem, é só para acompanharem a minha vida se quiserem. E estamos aí. Até para a semana, talvez. Vamos ver quando me apetecer ou quando tiver histórias para gravar de novo. Au revoir!